Mas aí o que a gente tem que pensar? Preciso gerar oportunidades com agilidade. Só que como é que você gera oportunidade também que se você tem boa parte dessa população extremamente pobre, né? Que aí entra a questão do combate à desigualdade. 17 milhões de crianças no Brasil estão dentro de regras internacionais, né, na análise do poder de compra dessas crianças, dessas famílias, né, estão abaixo da linha de pobreza entendido para um país como o Brasil. Tá? 17 milhões vivem com menos de R$ 460 por mês per capita, tá? De poder de compra. Então, a gente precisa combater fortemente a pobreza infantil. Por que eu estou falando da pobreza infantil? Porque o país tem mecanismos de proteção das pessoas de mais idade. Não estou dizendo que proteja bem, mas tem mecanismos de proteção. Entendeu? Você tem, por exemplo, nunca contribuiu para a Previdência, mas vai receber o benefício de prestação continuada, de um salário mínimo e tudo mais. Então, a própria Previdência, o próprio sistema de Previdência é proteção para os mais velhos e tudo mais. Mas você não protege as crianças devidamente, entendeu? Não tem, e aí, se essa criança não tem a renda, a família suficiente, ela vai estar certamente com problemas de diversas ordens, né? De acesso a material escolar, à alimentação, que a deixa com desnutrição. Ela não compete em condições minimamente leais para poder crescer na vida. Vou te fazer uma pergunta um pouco cruel. Isso não seria um incentivo perverso para as pessoas terem mais filhos? Não, mas aí você tem mecanismos para evitar isso. Não vai ter filho para poder ganhar uma bolsa. Não é assim, gente. Vai sim, vai não é assim. Não, é uma pergunta. Eu entendo o ponto assim de vocês. Sua família, não. A miséria máxima. Mas você tem mecanismos para você poder corrigir isso, evitar. Agora não é porque isso, então vamos abandonar, vamos. Não, pelo amor de Deus. Você não pode pensar o seguinte, não vou ajudar crianças porque senão eu vou estar incentivando famílias pobres a terem filhos. Você não pode. Eu fico na dúvida se o Estado tinha que fazer políticas públicas tão fragmentalizadas e focadas. Eu acho que talvez ele tivesse que fazer políticas públicas mais universais e que cumprisse a mesma função. Mas, Monarca, eu não vou conseguir. Acho que a focalização, dinheiro, né? Exatamente, o que eu falei. Dinheiro, você tem que escolher onde vai o recurso. Então, onde é que a gente vai? Antes, para depois a gente trazer o. Tem 350 bilhões de reais que o país faz de incentivo fiscal em diversos setores da economia, entendeu? Ou seja, empresas que em determinado se instalar aqui não paga imposto, se pagar ali não, se tal atividade não paga imposto. É uma escolha de alocação de dinheiro, entendeu? E o Bolsa Família custa 35 bilhões de reais por ano. Que é um absurdo, devia ser bem mais. Então é isso que eu estou te dizendo. dizendo. Ao contrário, 300 então você faz pro Bolsa Família e foda-se as empresas. Você não consegue ganhar dinheiro? Então fala. Não estou defendendo foda-se as empresas, não. Acho que também não é assim. As empresas tem que garantir que a empresa vá bem. As empresas são importantes para gerar emprego, mas você não pode também usar mecanismos de artificialidade que geram uma dependência exclusiva do governo para poder. Aí tem outras reformas, que é a reforma da tributária, entendeu? Sim, a reforma tributária é imprescindível, super importante, pelo amor de Deus. Porque tem dois custos na parte da tributação: o do imposto em si e o da complexidade do imposto. Sim. Porque você vive sob a incerteza, né? Então, vamos dizer, você tem uma fábrica de travesseiros, e travesseiro tem um tipo de imposto, e a almofada tem outro tipo de imposto. Estou pegando um exemplo, que nem é assim, mas enfim. Mas aí você vai lá e paga o imposto como travesseiro. Daqui a um tempo, surge um fiscal para dizer, não, você pagou errado, a gente interpreta que isso aqui não é travesseiro, isso aqui é Eu já ouvi uma história. O cara pega e toma uma multa gigantesca. Então você vive sem sob querer, incerteza. às vezes o cara tentando fazer o correto. Exato. Eu ouvi uma história de uns caras que tava tentando trazer o Crocs. Sabe qual é o Crocs? Que é tipo uma sandália de borracha. Feia pra caralho. Que os caras estavam... Se patrocinar aqui o Flow, não, vocês mudam de opinião? Não, é feio pra caralho, mas se quiser comprar, tá aí, ó. Mas, porra, teve isso é uma história que eu ouvi, que teve um lance que uma carga de... Tem uma outra água aqui? Tem. Uma carga de Crocs acabou ficando... Eu vou tomar o vinho do Rio Grande. Bem gostoso esse vinho. Uma carga que ficou presa porque... Os caras não sabiam como tributar o bagulho, porque não sabia se era sandália, não sabia se era
Não estava definido Não estava definido. Então, é esse tipo de coisa. É a complexidade do sistema tributário. Por isso que a gente defende, reforma tributária tem que ser prioridade, porque para diminuir a complexidade. Se você vai fazer um imposto de valor agregado com uma alíquota única sobre a produção, sobre o valor agregado na venda, e aí acabou, não vai ficar discutindo para esse item desse jeito, para aquele item daquele jeito e tudo mais. É o que acontece no mundo. Você não está inventando nada demais, não precisa também inventar. É só atualizar o sistema. Só que, claro, a transição é difícil. Então, a grande dificuldade é como é que você coordena para fazer a transição, porque hoje tem determinados locais, determinados tipos de serviços que pagam 3%. E tem determinados tipos de itens que pagam 18%, 25%, 30%. Então, como é que você alinha para conseguir fazer essa transição para que o cara que paga 3 vá pagar mais 10, mas em compensação ele tem que conseguir enxergar que ele está pagando 20 ou 30 em algum outro item que vai passar a pagar 10, 12. Tem uma transição completa. 10 no máximo, imposto sobre consumo, nossa senhora. É muito perverso o imposto sobre consumo, porque ele só pega nos mais pobres. Tá. Sobre isso nos aguardem, que nós vamos apresentar projetos muito interessantes pela legal. frente. Mas a gente... Então, estou falando aqui, você perguntou sobre a agenda, né? Deixa eu resumir assim rapidamente. É que você estava falando do lance das crianças, eu só queria voltar ali rapidinho. Na tua cabeça, como é que é feita essa assistência? Ela é por meio de facilidades públicas? Não, aí eu acho que você tem que ter a transferência de renda e com acompanhamento de assistente social e exigências de contrapartidas que são quais? Estar na escola, entendeu? Você tem que ter a frequência, exatamente. Então você tem tem que fazer esse acompanhamento, porque você quer fazer para empurrar isso na direção certa. Sim. Então é para combater desigualdade. Mas aí você tem que fazer focalizado por isso. Não dá, a gente está distribuindo mal esse recurso público, seja na forma de incentivo, seja na forma de gasto direto de dinheiro. Então, a gente precisa alocar onde realmente o Estado precisa estar presente para ajudar a promover aquelas pessoas socialmente. E isso, com a exigência da educação, e uma educação que forme você vai empurrando na direção correta para ter uma sociedade que não precise mais. Entendeu? Então, esse é um ponto, combate à desigualdade e geração de oportunidades. Falamos aqui de reforma tributária, reforma administrativa para reduzir o custo do próprio governo. Aí poderia entrar aqui numa fala importante sobre ajuste fiscal, equilíbrio de contas, mas que eu vou sintetizar assim, né? Como é que o país se financia? Como é que ele paga as suas contas? Já vai para 8 anos, 9 anos que o país não fecha as contas, né? Desde 2013. Desde 2013 o país termina gastando mais do que arrecada, que é o chamado déficit primário. Então, como é que ele faz isso? Ele se financia se endividando. Ele emite títulos da dívida e vai... Só que a trajetória da dívida sobre o PIB, né, ela vai aumentando, já vai batendo em 100%, que é o tamanho, a dívida do país está do tamanho da nossa economia. E com essa trajetória aumentando, o país vai ficando com risco de não pagar suas contas. Se ele tem risco de não pagar suas contas, menos gente vai querer comprar títulos, a não ser que os juros sejam mais altos. Entendeu? Então o país vai levantando, acabou de levantar juros agora mais um pouco, vai levantando os juros por 2 motivos. Porque ele quer combater a inflação, e para combater a inflação ele precisa fazer com que menos dinheiro circule na economia, e de outro lado ele precisa se financiar. E o cara pode comprar títulos de outros países que são mais seguros, só vai comprar daqui, que é pelo nosso histórico que é ruim, né? O histórico do país é ruim. Não é um governo sozinho que determina esse histórico, mas o governo é determinante para gerar uma percepção de credibilidade, né? De que vai cumprir as regras e tudo mais. Então aí os juros são definidos aí. Tem mais risco. Esse país está se endividando muito, não vai pagar a conta. Ele está me pedindo para comprar um título dele que ele vai me pagar daqui a 10 anos e vai me remunerar não o suficiente para cobrir o risco que eu tenho. E risco é custo. Essa é uma lição. Aí o governo pega, solta um monte de título com juros baixos, ninguém compra e fala, fudeu, tem que subir o título. E aí vai subindo o juros. Só que quando sobe juros, o dinheiro fica mais caro no mercado. E se fica mais caro, a empresa que quer ampliar o seu negócio não amplia porque o custo do dinheiro está baixo. Então, aumentar juros vai impactar na economia, vai impactar no emprego. O Brasil já estava com projeção para o ano que vem. Esse ano vai crescer uns 5%. Lá no Rio Grande do Sul, a gente vai crescer de 10% a 12% esse ano, a economia lá. Não, tem um movimento super... Se você pegar de 2019 para cá, o Brasil cresceu 1,5%, já descontado o que perdeu na pandemia. O Rio Grande do Sul, além da pandemia, teve uma estiagem, a gente perdeu boa parte da safra de soja, que é bem importante na economia do Estado.
Mesmo assim, a gente cresceu 3 vezes mais que o Brasil. Foi 4,7% o crescimento desde janeiro de 2019 até o final do primeiro semestre deste ano. A gente deve crescer uns 12% neste ano em relação ao ano passado. Mas enfim, estou trazendo para vocês que o Brasil vai crescer 5% e no ano que vem a projeção do crescimento começou, no início desse ano falava-se em 3% no ano que vem, aí baixaram para 2,5% a projeção, baixaram para 2%, agora já tem banco falando que vai ser 1%. Eita. E já tem gente falando em estagflação, que é estagnação com inflação, que é um cenário crítico, porque as coisas estão subindo de preço e a economia não está crescendo. E por que isso acontece? Porque, como eu falei, você vai tendo, a curva de juros vai subindo, o racionamento de energia, que também limita a capacidade de produção, porque fica tudo mais caro. Enfim, é um efeito cascata de uma série de problemas estruturais do país. Tem um outro problema muito forte também, que está aumentando os preços pra caralho, que é não vale a pena vender dentro do mercado nacional. Eu vou exportar pro dólar, o dólar tá valorizado pra caralho, tem muito gringo com dinheiro aqui, eu vou exportar o meu produto com suor aqui pro brasileiro que vai pagar metade? Pô, quanto essa porra? Vou exportar pro gringo. O que isso acontece? Escassez de produto aqui. E aí eleva os preços. Só que você não pode botar barreiras também, porque isso gera não, mas sabe o que outros tá acontecendo? problemas, né? O Brasil foi totalmente desindustrializado. Exato. Vou fazer... Como é? Desindustrializado. Fala lentamente. Desindustrializado. Assim. Olha só. Uma voz aveludada. Assim, né? E o problema é, a gente só vai conseguir corrigir essa distorção quando valer a pena para vender no mercado interno. Bom, mas vamos lá. E ainda tem outros problemas que se agregam a isso, que é o presidente fala bobagem. Sim. Faz ataques, aí você aumenta os riscos, entendeu? Assim, cada vez que o governo sugere que não vai respeitar teto de gastos, que vai mexer na regra do teto de gastos. Ou que vai dar o golpe. Ou que vai fecha o STF, ou que sai o ministro, não vai cumprir a ordem judicial, não sei mais o que e tal. Pô, isso tensiona o ambiente todo. Se tensiona o ambiente, o dinheiro sai daqui e vai para outros lugares. Se o dinheiro sai daqui e vai para os outros lugares, o dólar aumenta. Só que tem um monte de coisa que a gente consome que está precificada em dólar. Gasolina entre elas, entendeu? Então aí o preço sobe. Aí ele fica botando a culpa nos governadores e tal, mas quando na verdade ele ninguém aumentou, nenhum governador aumentou imposto sobre a gasolina nesse governo que eu tenho notícia. Nenhum dos atuais governadores fez aumento de impostos. No Rio Grande do Sul é o mesmo imposto que estava antes de eu entrar e que a gente vai reduzir agora. E mesmo assim, no início do ano a gasolina estava R$ 4,6, R$ 4,60 e agora está R$ 6,50, quase R$ 7. Até 8 em alguns lugares, 9. Então, esse ambiente de tensionamento, de briga, de enfrentamento, ele também gera riscos e o país perde credibilidade, e aí o que tem que fazer? Aumenta juros para poder convencer a comprar título, tudo que eu falei aqui já para vocês. Sim. Então essas reformas econômicas, elas parecem áridas, assim, né? Tipo, ninguém quer muito falar sobre elas, é chato, é técnico e tal. Mas as pessoas têm que entender que interfere na vida da Dona Maria e do seu João. Elas são fundamentais. Porque o gás está mais caro para ela por conta disso. Você falou bobagem, aumentou o dólar, tem precificação internacional. Como que o país vai de reindustrializar se a taxação das indústrias é burra pra caralho e perversa? Então a gente precisa trabalhar reforma tributária. Reforma tributária tem que vir junto com reforma administrativa, que é para reduzir a despesa do próprio governo. É antipático, está aí sendo discutida e mal discutida porque estão tirando outros poderes da discussão, entendeu? Tem que valer para o legislativo, para o judiciário, tem que valer para todo mundo. Lá no Rio Grande do Sul a gente fez reforma valendo para todo mundo.